Vamos lá então, moçadinha, mais uma questãozinha aí para nossa conta, questão de número 5. Identifica-se palavra empregada em sentido figurado. Opa, falou aí palavra de sentido figurado, moçada. Ele quer que você pegue uma palavra que seja empregada em sentido conotativo. Conotativo. Então, grava esse nome aí, ó, sentido conotativo, que é o sentido não verdadeiro da palavra. Então, aqui é o tal do sentido que figurado, tá ok? Tá ok? Aqui é o sentido figurado. Enquanto que denotativo é o sentido verdadeiro. Da palavra. Então eu tenho conotativo, sentido figurado, e denotativo, sentido verdadeiro da palavra. Qual que ele quer? Ele quer o sentido figurado. Moçada, quando ele trabalha com essa parte de sentido figurado, muitas vezes, se não a grande maioria, você vai estar trabalhando com a figura de linguagem, ou com as figuras de linguagem. Para quem não está habituado, para quem não está acostumado com as figuras de linguagem, você tem metáfora, comparação, metonímia, catacrese, personificação, hipérbato, polissíndeto, assíndeto, enáloge, paradoxo, antítese. Você tem uma infinidade aí de figuras de linguagem. Elas são as rainhas aí das palavras de sentido figurado. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar no texto, né, e verificar aquilo que não é verdadeiro. Muitas vezes, quando você conhece o estilo da figura de linguagem, fica muito mais fácil de você matar a questão. Vamos olhar aqui a letra A. Ó. Só para descobrir que ele tinha ligado para sua mãe e ninguém mais. Veja, qual é o ato de ligar? É pegar o telefone e ligar para alguém. Consegue entender que nessa oração tem uma pessoa ligando para uma pessoa? Então, não existe aqui, né, nenhum sentido figurado nessa ação. E nas demais palavras, também não. Então, a letra A para nós aqui, todas as palavras estão empregadas em sentido verdadeiro, daquilo que realmente serve. Né? Depois, descobrem que ela havia passado todo o seu tempo na praia. Moçada, eu friso para vocês o seguinte, aqui eu estou, lógico, né, à luz da questão. O que é que você tinha que fazer na tua prova? Você tem que voltar lá no texto, tá? Porque essa é uma questão que ela está vinculada ao texto. Então, o significado dela vem todo do texto. Então, é isso que você tem que prestar atenção, tá? Aqui eu estou à luz da questão, porque a gente está resolvendo junto aqui. Mas na tua prova você tem que voltar lá no texto. E quando você volta lá no texto, você vai ver que descobrem que ela havia passado todo o seu tempo na praia. Esse ela que você está vendo aqui é uma pessoa, tá? E a pessoa, ela naturalmente gasta o seu tempo em algum lugar, tá? Então isso aqui não serve pra gente, por quê? Porque toda a questão foi empregada aí no sentido verdadeiro, tá bom? Depois, as duas podem recuperar registros de chamadas, dados de localização e até senhas. Aqui está falando de técnicas, né? Das técnicas de recuperação de dados, beleza? Então aqui, moçada, esse duas é um numeral, que faz referência anafórica, lembra dessa referência anafórica? Fazer referência a elementos que já foram citados no texto. Então aqui ele faz uma referência anafórica às técnicas de recuperação de dados que foram apresentadas lá pelo estudioso em si. Tá? Então veja, aqui, né, dados realmente não são dados no sentido figurado, e sim no sentido verdadeiro, bits, bytes, dados de um computador, de um processamento. Então também não serve para a gente aqui como sentido que é figurado. Onde nós vamos ter então o sentido figurado? Nós vamos ter o sentido figurado na D de dado. Olha só. Um telefone que conta duas histórias. Vamos lá. Moçada, primeiramente, aqui eu tenho material, né? Isso aqui é um objeto, beleza? Não é uma pessoa. Uma pessoa pode estar segurando esse telefone, mas ele não está falando que a pessoa conta uma história. Ele está falando que o telefone conta. Tá vendo aqui que ele usa o verbo contar? Isso aqui, tá? Quem faz isso são pessoas. A ação de contar uma história ou duas histórias, quem faz isso são pessoas. Mas
Quem está fazendo as vezes de uma pessoa é o telefone. Então, na verdade, aqui é algo que foi personificado. Ou personificação. Essa personificação, a figura de linguagem que corresponde a essa personificação, ela é chamada de prosopopeia ou personificação. Então aqui você tem uma prosopopeia. Uma prosopopeia ou personificação. Tá ok? E aí sim você está com a ideia do sentido que figurado, porque não é o telefone que conta, e sim a pessoa que segura o telefone é que está contando duas histórias, e ele não retrata a pessoa, né? Ele retrata aqui o objeto. Então o telefone que conta duas histórias complica as coisas. Então aqui ele está dando uma ação humana a um objeto, a um elemento, tá ok? Então você vai entender isso aqui como um sentido figurado, como uma personificação, a tal da prosopopeia, como eu falei para vocês. Conhecer as figuras de linguagem talvez ajude você a matar a questão mais rápido, beleza? Forte abraço, até a próxima questão, se Deus quiser.